Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Essa é a nossa série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar a estudar agora o capítulo 21 da obra. Vamos rogar a Deus que esteja conosco nesse estudo, nos ajudando a nos aperfeiçoarmos através dos conhecimentos adquiridos, através da nossa serenidade, das portas mentais e emocionais abertas ao aprendizado e, logo na sequência, à prática daquilo que nós aprendemos. Que assim seja. Então, vamos continuar a estudar o capítulo 21 da obra. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estudaremos agora começaremos a estudar o item Instruções dos Espíritos. Primeiro item, os falsos profetas. Esse item traz a instrução dada pelo Espírito Luís em 1861, é o subitem 8 do capítulo, composto por 5 parágrafos. Em resumo, nós podemos dizer que o item orienta ao cuidado e à análise de todos aqueles que se dizem profetas. A gente tem que tomar cuidado e analisar todos aqueles que se dizem ser profetas, ou cristos, se assim o quisermos. Para isso, esse item cita, para nos ajudar, para nos orientar nesse cuidado e análise, o item cita virtudes, atitudes e analisa também o íntimo dessas pessoas que se apresentam como sendo guias da humanidade, como sendo guias que vêm para nos ajudar a percorrer o caminho terreno. Fazendo isso, esse item nos ensina a identificar quais são os verdadeiros guias da humanidade presentes aqui. Ao final, deixa uma mensagem de incentivo à continuidade de nossa tarefa terrena. Então, é um item muito bonito, esse primeiro item das instruções dos Espíritos. Ideia de continuidade. Nós já aprendemos aqui no capítulo a reconhecer os profetas pelas suas obras, a analisar os prodígios que eles produzem, estejam eles encarnados ou desencarnados. Vimos que a moral é o critério máximo dessa análise. Os efeitos morais e a moral desses espíritos é o critério máximo. Agora a gente vai ver as primeiras características morais desses, quais devem ser, as principais características morais desses guias verdadeiros da humanidade e que estão sendo apontadas aqui para a nossa melhor orientação. Essa é a ideia de continuidade. Agora começam a ser trazidas características morais para a gente identificar. Então vamos lá, vamos ao texto. Primeiro parágrafo do texto. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos são os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente tem uma retomada do principal ensinamento do capítulo em geral. Olhar para aquilo que é produzido para a gente identificar a qualidade do produtor, de quem produz. Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Aqui a primeira orientação é termos cuidado, Tende-vos em guarda, esteja atento, tem cuidado. Muitos são os falsos profetas. E aí ele faz apresenta aqui uma figura de linguagem voltada à figueira. Falando sobre as folhas que começam a branquear, falando sobre os diversos rebentos que ainda não floresceram. E aí ele usa essa linguagem da metáfora da árvore para dizer, olha, nem tudo está pronto, nem tudo está dando fruto, nem todos estão dando fruto, nem tudo está perfeito com esses profetas, com esses pretensos profetas. É preciso analisar melhor a árvore para a gente ver qual é a condição dela. Se as folhas estão viçosas, se já existem aquelas primeiras flores nascendo e desabrochando, se já tem o vestígio de algum fruto, se já tem fruto.
Se o fruto é amargo, se ele é doce. Então aqui a prevenção e a análise, né? Esse é o cuidado, essa é a análise que está sendo proposta aqui. Então esse primeiro parágrafo é um parágrafo de introdução ao tema. Que a gente tenha cuidado para que a gente faça análise sobre esses profetas. Vamos para o segundo parágrafo. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, a bondade que concilia os corações, né? Se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então aqui, olha só que parágrafo maravilhoso a gente tem, né? A avaliação que a gente tem que fazer. Qual é a avaliação? Como é essa avaliação? Julgamos as obras, os frutos. É isso que a gente deve julgar. A gente olha para aqueles que se dizem investidos de poder divino e a gente olha, a primeira coisa, se eles revelam sinais de uma natureza elevada. Se eles têm sinais de que são mesmo investidos desse poder, que eles têm em si uma natureza elevada, uma natureza espiritual diferente da nossa. E como que a gente observa isso? Como que a gente analisa e identifica isso? Bom, e aí é o nosso texto em destaque aqui. Aqui começa a identificação. Primeira coisa, a gente vê se eles têm virtudes cristãs e eternas. E que virtudes são essas? Estão na sequência. Se a pessoa é caridosa, ela ama verdadeiramente seu próximo, ela é indulgente, ela não julga, ela tem uma bondade que concilia os corações. Bom, isso só não basta. Tem uma virtude que é complementar a isso tudo. Ela une às suas palavras e aos seus ensinamentos os atos. Suas atitudes são em plena concordância com aquilo que ela diz. E aí então a gente tem, se a resposta for sim, né? A gente tem aí um enviado de Deus, uma pessoa que realmente é um profeta, um missionário e que está aqui na Terra. Então esse segundo parágrafo identifica para a gente as virtudes necessárias ao verdadeiro profeta. Para ser verdadeiro profeta, ele tem que ter essas virtudes aí que a gente acabou de pontuar, né? Pois cabe para todos nós espíritas estudar o que é a caridade do ponto de vista da doutrina espírita, para a gente ver a amplitude desse conceito dentro do espiritismo, para a gente não se enganar e tomar por caridade aquilo que não é. O amor, então, que definição maravilhosa que a gente tem de amor aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o máximo, é o sentimento mais puro. Ele é o suprassumo do sentimento, ele é o melhor e mais elevado sentimento. O amor é o sentimento mais depurado. E a gente vai estudando isso e vai percebendo que a gente toma a palavra amor como vulgarmente com outros significados que não esse de um sentimento assim tão elevado. Então, a gente começa a colocar esses conceitos de forma mais bem entendidas e a gente vai vendo que não é tão comum assim a gente ter um verdadeiro missionário de Deus aqui na Terra. O amor, o sentimento mais sublime. A caridade é algo que envolve uma diversidade de coisas. Então, a gente precisa aprofundar esses conhecimentos para que a gente possa entender o que está sendo dito, né? O que está sendo dito aqui. E, além de tudo, os atos, né? Como a gente está aprendendo. Então, o estudo das virtudes para que a gente possa se precaver. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Perdão, vamos ajustar o texto aqui de novo. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Então, esse terceiro parágrafo é muito curtinho, mas ele é extremamente profundo também. Melífluo é aquilo que corre como mel. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, aquelas palavras doces,
que parecem cristalinas, que chegam para nós de forma a nos seduzir. Esse é o primeiro ponto que a gente tem aqui, que a gente deve desconfiar. A sedução das palavras, as palavras que nos seduzem. Por que elas nos seduzem? Algumas vezes porque elas se referem àquilo que a gente quer ouvir. E raramente se referem àquilo que a gente precisa ouvir. São duas coisas diferentes. A gente adora, às vezes, pessoas que dizem tudo aquilo que a gente gosta de ouvir. Palavras que incentivam a nossa vaidade, que incentivam, às vezes, a nossa cobiça, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que nos dão razão quando nós não temos. Esse tipo de coisa, né, que vai sendo colocada para nós, que nos incentivam a praticar atos que lá no fundo a gente sabe que não são bons, mas que vêm justificados por terceiros e a gente gosta. Então essas palavras que vêm doces assim, né? Desconfia dessas palavras, está dizendo o Evangelho. É melhor a gente ouvir o que a gente precisa. E isso a gente não gosta muito, na maior parte do tempo. Segundo ponto aqui desse parágrafo fala sobre os escribas. Eram pessoas, ali vale voltar à introdução do Evangelho e dar uma olhadinha quem eram os escribas, né? A gente tem isso na introdução do Evangelho. Quem eram os fariseus? Vai ficar de lição de casa aí para aqueles que fazem o Evangelho no lar conosco. Fechando o vídeo, deem uma olhadinha quem são os escribas, quem são os fariseus e voltem a esse parágrafo. Vai trazer um significado muito interessante ao parágrafo também. Não vamos aprofundar aqui dessa forma, mas vamos buscar o significado do que está escrito aqui. Desconfiai de escribas e fariseus. Na época de Jesus era comum que essas pessoas fossem fazer as suas orações nas praças públicas. O que é que eles queriam com isso? Serem vistos pelo povo. E serem vistos pelo povo e identificados como homens de Deus. Era para isso que eles iam na praça pública fazer suas orações. As pessoas viam e diziam, são homens de Deus. Porque eles estavam vestidos ali com longas túnicas. Ou seja, tinha todo um aparato, né? Toda uma preparação externa para que as pessoas os vissem como servos de Deus. O que isso aqui está querendo dizer para a gente? Desconfia daqueles que fazem as coisas, as suas obras, de aparente caridade, de aparente amor, de aparente indulgência, apenas para serem vistos. Eles fazem isso justamente para serem vistos e reconhecidos como cristos, como profetas. Desconfia, analisa, olha bem. Terceiro e último ponto. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Olha que parágrafo maravilhoso, né? A gente precisa desconfiar daquelas pessoas que querem ser donas da verdade, que nada há fora daquilo que eles ensinam, não admitem que outras pessoas digam boas coisas, que ensinem boas coisas, apenas eles sabem. Esses querem a exclusividade da nossa atenção, a exclusividade do nosso serviço, muitas vezes. Esses são falsos cristos, falsos profetas. Então, esse terceiro parágrafo ensina a analisar as atitudes dos pretensos profetas, aqueles que se apresentam como profetas, né? Atitudes. Antes a gente viu virtudes, aqui, atitudes. Vamos ao quarto parágrafo. Vou correr um pouquinho o texto, né? Quarto parágrafo. Não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração, os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho fugir, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então, olha aí. Jesus não está entre esses que foram colocados no parágrafo anterior, né? Jesus não toma parte com pessoas que têm essas atitudes que a gente viu anteriormente. Os seguidores verdadeiros do Cristo serão brandos, humildes e modestos. Essas as características deles que estão aparecendo aqui nos textos que estão em destaque. Esses que realmente vêm para ajudar
a humanidade a vencer esses caminhos tortuosos pelos quais ela se aventurou, serão modestos, humildes e brandos. Então, esse é o íntimo dessas pessoas, né? Se a gente identificar em alguma dessas pessoas o orgulho, e por menor que seja, por pequenino que seja, a gente foge dessa pessoa como quem foge de uma moléstia contagiosa, né? Como quem foge de uma doença, de um vírus. Se afasta logo. Isso não vai dar em nada para a gente, não vai ser uma boa coisa, né? Então, por menor que seja, já temos a certeza, o orgulho, né? Por menor que seja, a gente já tem a certeza de estar diante de um falso profeta. O falso profeta é humilde, ele não é orgulhoso em momento algum. Mais uma virtude para a gente estudar, hein? A humildade. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ali o estudo da humildade, né? Então, parte final do parágrafo dizendo que cada criatura traz na fronte, no rosto, né, na face, mas principalmente nos seus atos, aquilo que a caracteriza na sua inferioridade ou grandeza. A face, o rosto, os olhos, né, e os atos, isso que nos ajuda a identificar o profeta. Também, porque esse parágrafo nos ensinou a analisar o íntimo da pessoa, se ela demonstra orgulho ou humildade, principalmente. Nos ensinou a analisar aquilo que move o verdadeiro profeta, suas inclinações até. Ele é inclinado, ele é movido pela humildade ou pelo orgulho? Se ele é movido pela humildade, ele é um verdadeiro profeta. Se ele é movido pelo orgulho, em uma pequena atitude que seja, então ele já não é mais um verdadeiro profeta. Vamos ao quinto e último parágrafo. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações. Tergiversação é uma atitude que a gente tem, às vezes, de colocar um motivo como uma desculpa, como uma evasiva para não fazer o bem. De vez em quando a gente faz isso. Voltando, ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem desculpas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes, no caminho do bem, né? Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido, já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa a divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luís, Bordeaux, 1861. Muito bem, esse último parágrafo, então, fala um pouco sobre a nossa missão aqui na Terra, sobre o que nós devemos fazer, mantermos-nos, né, no caminho do bem, estarmos atentos a isso, caminhar sempre, sem parar, de modo tranquilo, de modo sereno, nos afastando de tudo que possa nos atrapalhar. Parágrafo também aqui no texto em destaque nos lembra um pouco da transitoriedade da existência terrena e da brevidade da vida na Terra, da brevidade inclusive das nossas provas aqui, das nossas dificuldades. Se a gente fizer isso que ele está pedindo, né, abrir o nosso coração à doutrina espírita, a entender essas leis eternas, a gente vai saciar a nossa sede sobre a
espiritualidade, né? No Espiritismo, saciamos nossa sede por aquilo que ainda desconhecemos do plano da espiritualidade, e é uma esfera importante da nossa existência. É um ponto importante da nossa vida terrena. Precisa ser vivido, precisa ser entendido. Na sequência do texto, ele cita silfos ligeiros. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros. Silfos eram espíritos elementares do ar, tidos em antigas culturas germânicas, principalmente. É de novo uma figura de linguagem, né? Não que o Espiritismo estude ou explique ou fale alguma coisa sobre esses silfos. Não, é apenas uma figura de linguagem aqui usada pelo Espírito Luís. É uma imagem ilustrativa para os pensamentos que a gente tem, as intuições sobre a espiritualidade que nós temos e que ainda não nos tocaram profundamente, né? Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros, né, que desaparecem rapidamente, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Aquelas coisas que a gente tinha assim em nossas mãos a respeito da espiritualidade, a respeito de nossa comunhão com Deus, a respeito da nossa felicidade, tudo isso que a gente tinha como silfos ligeiros, né, como esses pequenos, como raios, né, que passavam muito rápido por nós e que nos faziam, às vezes, até chamavam nossa atenção, mas que não ganhavam corpo, que não encantavam o nosso coração, não diziam nada ao nosso sentimento, que agora dizem, porque a doutrina espírita explica nessas relações. Então, agora, não mais a morte, mas o anjo do reencontro. Não mais a morte, mas o anjo do reencontro. Essa passagem é muito bonita aqui no texto. A gente não tem mais preocupação com a morte. Sabemos que a gente vai seguir a nossa existência, a nossa individualidade, e que a gente não precisa mais temer a morte, né? Não mais a morte, mas o anjo do reencontro. O anjo do reencontro, nova figura de linguagem, né? E o anjo consolador, se a gente quiser assim, do reencontro. Destaque final do texto. Bom, agora que a gente que bem desempenha a nossa tarefa, a tarefa que Deus nos confiou, né? A gente não tem mais motivo para ter medo da justiça divina. Ele sempre perdoa. Deus sempre é misericordioso. Então, qual é o ponto final aqui do parágrafo? A gente tem no início da frase final aqui, né? Nosso destaque agora. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Continuar a nossa tarefa no bem, sem receio, sem enganos, sem mácula. Prosseguir sempre no bem. Então, esse último parágrafo é um parágrafo de incentivo ao desenvolvimento da nossa espiritualidade, através de nossas obras no bem, do cumprimento de nossa missão, para o nosso progresso constante. E dessa forma, a gente vai encerrando o nosso estudo sobre esse item 8, do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e refletindo só um pouquinho, né, sobre essa mensagem final. Ela nos leva a pensar que temos sim os nossos guias, temos os enviados de Deus para nos ajudar aqui na Terra, a nos guiar pelos caminhos do bem, a gente tem. No entanto, nós temos internamente também alguns guias, ou o nosso guia principal, que é a consciência. Nós temos o recurso do estudo, nós temos a nossa tarefa já desenhada aqui na Terra. Bom, o que queremos dizer é que nos mantermos no caminho do bem também é preventivo contra falsos profetas, e isso é muito importante. Esse incentivo final da instrução nos lembra disso e fortalece a nossa vontade, pois a prova aqui é breve e a recompensa é valiosa. Progresso e felicidade. Queridos irmãos, irmãs, nós deixamos o nosso fraterno abraço, nosso agradecimento sincero pela companhia nos estudos e desejamos a todos as bênçãos do Pai Celestial. Nos vemos na próxima semana com a sequência do nosso estudo, se Deus assim permitir. Até logo mais então.